E aí, povo lindo, vocês estão aí? Calma aí que eu já vou aí. Já vou aí. Já vou aí. Já vou voltar aí, calma aí. Deixa eu só acabar de convidar um povo aqui. Pronto. Boa noite. Agora enxergando, né? Vocês. Enxergando quem tá entrando. Pedir aí pro pessoal que tá entrando e convidando outras pessoinhas pra gente conversar. Tava com saudade já de fazer live. Fazia, deixa eu ver, uns 2 meses, quase 3 que eu não fazia live. Tava de castigo, fazendo outras coisas. Dá mais um tempinho aí pro pessoal entrar. Pra gente poder começar. Vamos falar muita coisa legal hoje. Vamos esperar o Insta avisar a galera pra gente poder ter um pessoal legal aqui pra gente conversar. Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de ninguém. Pensando em colocar a live um pouquinho mais tarde, mas é porque tem dia, né, gente, que a gente conversa 2 horas. Aí se eu botar mais tarde, a gente vai sair muito tarde. Vamos lá, vamos ver quem mais vai entrar. Vamos esperar mais um pouquinho e aí a gente começa. Eu não sei se é o meu Instagram, não sei o que está acontecendo, eu não estou recebendo algumas notificações. Inclusive, se alguém me mandar alguma coisa no Insta e eu não responder, manda no meu WhatsApp, viu? Que às vezes eu não estou recebendo, ou eu recebo muito tempo depois. Mas a gente responde. Às vezes demora um cadinho, mas a gente responde. Então, vamos começando, né? Hoje a gente começou mais cedo, eu vou começar a ver se esse horário das 19 é legal. Tem algumas pessoas falando, né, que a gente precisava, que era bom a gente rever o dia, o horário e tal. Vamos pensar nisso.
hoje, essa semana a gente começou a conversar lá nos stories sobre santo de casa não faz milagre, né? Eu passei esse tempo lendo muita coisa, estudando muita coisa e, e aí eu não sei em que momento eu escutei, ai, peraí, deixa eu arrumar essa cadeira. Eu escutei alguém falando, né? Ah, santo de casa não faz milagre. E aí eu não sei, quem me acompanha aqui já deve ter visto essa live que eu fiz. Eu fiz uma live com a Janete, a gente falando sobre ditados populares, né? E, e aí um dos ditados que a gente falou foi esse, santo de casa não faz milagre. E aí de novo veio essa história, eu falei, não, vamos falar de novo sobre isso, né? E santo de casa não faz milagre mesmo? Da onde que veio isso, né? E por que que a gente repete isso assim tão insistentemente? É sobre isso que a gente vai conversar, né? Se santo de casa não faz milagre mesmo, da onde que veio isso, por que que a gente repete tanto isso, o que é milagre. Oi Grise, boa noite. Então, o tema da live de hoje é esse, né? O que é milagre, da onde que veio essa história, por que que a gente fica repetindo isso, enfim, vamos falar sobre isso. Amiga, eu vi que você mandou uma mensagem, mas eu ainda não abri. Depois eu vejo lá. Então, eu fiz uma pergunta na chamada da live de hoje. Se não me falha a memória, a pergunta era: você é o milagre? E aí, algumas pessoas responderam assim: não, eu não tenho sido, não. Eu não tenho feito muita coisa assim e tal, não sei o que. Milagre só quem faz é Deus e não sei o que. Eu achei muito legal, porque exatamente, cada um de nós é o milagre. O fato da gente estar vivo, o fato da gente acordar todo dia, isso é o milagre. O fato da gente respirar, o fato da gente andar, da gente amar, da gente fazer tanta coisa legal, só isso já é milagre, né? Mas vamos ao ditado, depois a gente volta nesses pormenores que não são menores. Então, o santo de casa não faz milagre, né? E a gente adora ficar repetindo isso como uma maneira de justificar ou de um escapismo ou de um lavar as mãos diante da nossa responsabilidade junto com aqueles que são nossos, né? Sobretudo a nossa família, os nossos amigos mais próximos, os nossos colegas de trabalho, aqueles que estão mais próximos, né? É muito mais cômodo, né? Dizer que santo de casa não faz milagre, porque aí eu lavo as minhas mãos e não me incomodo, não me responsabilizo quando as coisas não funcionam ou não saem do jeito que poderiam ser, né? Não é do jeito que eu quero, é do jeito que poderiam ser melhor, né? É mais fácil falar, não, santo de casa não faz milagre, né? Só que eu fui dar uma olhada da onde que veio essa conversa, né? E essa conversa tá lá em Mateus 6, quando Jesus retorna da Galileia e as pessoas de Nazaré recebem ele com um misto de espanto, de admiração, um pouco escandalizadas, né? Por que que uma pessoa tão simples, uma pessoa que
não tem posses, não tem riquezas, não tem estudo. Como assim essa pessoa tão parecida comigo, né? Consegue operar milagres e eu não. Então, para não causar uma certa inveja, uma certa. Como é que eu vou dizer? Para que as pessoas não se sentissem diminuídas, não se sentissem inferiores, não é? Porque afinal de contas ele é só um filho de um marceneiro e tá fazendo tanta coisa e eu não, então melhor dizer que ele não faz, não é? Que aí a gente fica igual, né? E aí tem duas coisas bem interessantes, né, nessa questão. A primeira delas é que quantos de nós olhamos para alguns dos nossos semelhantes que vieram do mesmo lugar que a gente veio, que veio da mesma origem, e a gente não dá crédito porque aquela pessoa pode oferecer de conhecimento, de sabedoria, porque ela não tem uma casa, porque ela não tem um carro, porque ela não tem notoriedade, porque ela não tem um título. E aí é mais fácil dizer, não, ela não é tudo isso. Isso é uma das coisas que entram nessa conta para que a gente não perceba os milagres que estão do nosso lado, as pessoas que são o milagre que estão do nosso lado, assim como nós. O fato de nós não nos percebermos como milagre faz com que a gente às vezes diminua outros que também são milagres, porque todos somos. Por outro lado, quando a gente conhece de forma um pouco mais íntima as pessoas, a gente também conhece os seus defeitos, a gente também conhece as suas falhas, e ninguém é perfeito. E a gente tem uma ilusão muito grande de achar que para ser mestre, para ser guru, para ser alguém que possa realmente acrescentar na nossa vida, essa pessoa tem que ser uma pessoa muito, mas muito além, né, da normalidade. E uma coisa que eu aprendi em anos de consultoria organizacional é que quando a gente quer aprender, não importa a fonte do aprendizado. Qualquer fonte é fonte de aprendizado. Uma criança ensina muito pra gente, se a gente estiver disposto a aprender. Uma pessoa sem estudo nenhum são aquelas que dão as maiores lições de vida para qualquer um que se disponha a aprender. Recentemente eu passei por uma experiência em que eu convivi de alguma forma com uma pessoa que, como diria meu pai, tem uma ética duvidosa, vamos colocar assim. E essa pessoa foi fonte de muito aprendizado para mim, daquilo que eu não queria ser, daquilo que eu não quero para minha vida, daquilo que eu não quero fazer. Porque estar perto dessa pessoa, eu pude perceber o quão ruim, o quão danoso são alguns comportamentos, algumas atitudes, e quantas pessoas se ferem, quantas pessoas se machucam por conta disso, quantas pessoas são machucadas por conta disso. Não estou dizendo que é uma referência para ser um guru, para ser um mestre, para ser... Não é. Está longe disso. Mas quem faz o mestre não é a própria pessoa, é sim o desejo de cada um de aprender um pouquinho. Por que é tão difícil a gente conseguir êxito com aqueles que são mais próximos? Por conta da intimidade que as pessoas têm com a gente, por conta da forma como elas nos enxergam, por conta
do conhecimento que elas têm das nossas origens. Tudo isso a gente já falou. Mas, sobretudo, porque a gente também não se coloca como corresponsável por proporcionar aquele aprendizado, aquela melhoria, aquele milagre, porque a gente não se enxerga assim. Quando Jesus começou a fazer algumas coisas, né, tentou fazer algumas coisas lá em Nazaré, depois do retorno dele da Galileia, lá pelas tantas ele viu que ali ele não ia conseguir ter muito resultado, e aí ele falou que um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pode fazer milagre algum por conta da falta de fé deles. E mais uma vez, o que fica pra gente é quanto cada um realmente quer. Que a mudança aconteça, que o aprendizado aconteça, que o milagre aconteça. Sem fé ninguém faz nada. Oi, Cris. O Emerson entrou, o Elcio entrou. Boa noite, sejam bem-vindos. E aí? Você é um milagre? Você tem feito milagres? Ou só quem faz milagre é Deus? Porque eu tava pensando antes de começar a live, eu tava vindo pra cá, pro consultório, e tava pensando. O que JC quis ensinar, quis mostrar com isso? Assim, uma pessoa simples, uma pessoa sem poder, sem dinheiro, sem estudo, uma pessoa simples, uma pessoa do povo. E a quem a gente atribui esse pedestal de mestre, de guru? Quem são os mestres e os gurus que a gente escolhe para nos orientar, para nos guiar? Será que tudo isso que aconteceu com ele não é uma boa oportunidade para a gente olhar ao nosso redor e falar: qualquer um aqui ao meu redor pode ser mestre, pode ser guru? E eu vou mais além, será que a gente realmente precisa de ter um mestre, de ter um guru? Se a gente é um milagre, se somos uma centelha divina, cada um de nós, por que eu preciso de ter alguém o tempo todo dizendo para mim o que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer? Isso não quer dizer que eu não possa aprender com todo mundo, mas eu preciso mesmo de alguém me orientando o tempo todo? Porque é um pouco cômodo isso, né? Se der errado, foi fulano que falou que era para eu fazer assim. Só que se der errado, não vai dar errado na vida do fulano, vai dar na minha. E a gente tem visto tanta idolatria a tantas pessoas, e eu não quero desmerecer nenhuma delas aqui, mas será mesmo que essas pessoas compactuam e referendam os valores que eu também defendo?
Ou será que eu nem sei quais são os valores que eu defendo? Porque tem muita gente que nem sabe. Nem sabe quais são os valores que são importantes para elas. Nem muito menos qual é a ordem de prioridade que existe entre esses valores. E aí se deixam levar por pessoas que têm uma fala bonitinha ou que têm uma imagem bonitinha e acabam virando marionetes na mão dessas pessoas, porque se esquecem de quem realmente são, do milagre que realmente são. E aí, para quem tá aí, como é que é isso? Quando a gente começa a estudar sobre o espiritismo, à luz do kardecismo, tem uma parte lá no Evangelho segundo o Espiritismo que fala assim que justiça e caridade e justiça começam em casa. Isso não é uma forma de dizer que santo de casa faz milagres? Sim. A maneira como eu lido comigo, o bem que eu proporciono a mim mesmo, o bem que eu proporciono àqueles que estão comigo, é um treino para que eu possa fazer isso de forma mais intensa para mais pessoas fora. Oi, Cris. Outra Cris. E aí a Cris entrou bem na hora que eu tava falando do bem, e aí eu me lembrei, né, Cris, da live que a gente fez falando sobre bondade. Ser um milagre dentro da própria casa, em termos práticos, significa exatamente o quê? Ser uma pessoa que promove o bem, uma pessoa boa, bondosa e não boazinha. Vocês já sabem o que eu penso sobre gente boazinha. Não alimentar conflitos, não alimentar comportamentos disfuncionais, não alimentar padrões vibratórios inferiores. Tem um padre que eu gosto muito dele, Padre Pedro. Ele nem mora mais aqui no Brasil. E aí, um dia ele falou assim pra mim, aquele que dentro de uma casa está mais próximo de Deus precisa interceder pelos demais. E ele falou isso num momento em que uma moça estava comentando com ele que ela ia na igreja todos os dias. Todos os dias, não, toda semana. Mas ninguém na casa dela ia. O marido não ia, os filhos não iam, ninguém ia. E como é que ela sozinha, né, ia conseguir operar os milagres que ela precisava dentro da casa dela? E aí o Padre Pedro deu essa resposta para ela. Você que está mais próxima do homem, interceda pelos seus. Reze por eles, ore por eles. E mais do que isso, seja aquilo que você quer que aconteça dentro da sua casa. E se a gente começar a puxar pela memória, a gente vai citar um monte de gente. Tem um provérbio hindu que fala assim:
Nada mudou, só eu mudei, portanto tudo mudou. Quando você passa a ser a mudança que você quer ver, as coisas acontecem. As coisas mudam. Os milagres começam a se manifestar. Mas a minha pergunta é: você está tendo consciência de que você é um milagre? E de que, em sendo um milagre, você tem poder, força para manifestar aquilo que você deseja, da forma como você deseja. Em várias lives a gente fala que tudo é energia. É simples, é só sintonizar com a energia, com a vibração daquilo que você quer. Simples, né? Fácil. Então, nem tanto. Mas é simples. Nessa passagem de Jesus, a mensagem que fica para mim mais relevante, mais importante é: faça. Faça você a sua parte, da melhor forma que você puder. O simples bem feito. Não tem mágica, não tem pozinho do pirilim pim pim, não tem varinha de condão, não tem fórmula mirabolante, não tem nada disso. É o simples bem feito, todo dia. Tem hora que a gente escorrega, acha que já tá lá na frente, aí dá uns 10 passos para trás e fala: oh meu Deus, começa tudo de novo. Quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. E o que eu proponho para que a gente pense, para que a gente internalize, para que a gente se aproprie disso, é acordar todo santo dia e ir dormir todo santo dia com a certeza absoluta de que nós já somos o milagre. E que cabe a cada um fazer o melhor, dar o melhor de si, para si mesmo e para os demais. Tem muita coisa simples que a gente pode fazer e que ajuda muita gente, e que salva muita gente. E a gente não faz ideia disso. Eu já ouvi relatos de pessoas que tinham desistido da vida e repensaram essa atitude porque um desconhecido sorriu e deu bom dia. Ah, mas só isso? Ah, é só isso. Lá vai eu, né? As lives eu choraria. É só isso. É simples assim. Eu já ouvi relatos de pessoas que queriam jogar tudo pro alto, que queriam abandonar tudo, que queriam desistir de tudo. E repensaram a sua atitude, repensaram a sua decisão, porque alguém sentou do lado, botou a mão em cima da mão dessa pessoa e falou: eu tô aqui.
Isso não é um milagre? Isso não é relevante? Isso não é importante? E é simples, né? É bem simples. Você acha que você é um milagre ou na sua cabeça você não é tão. Não é essa Coca-Cola toda? Você acha que você é capaz de operar milagres? Coloca aí pra mim, quem quiser. Você acha que se Jesus aparecesse hoje na sua frente, vamos supor que ele não apareça nunca, né? Porque ele aparece mais do que você imagina. É porque a fé é pouca, aí não vê. Mas vamos supor que ele apareça lá, né? Barbudinho, cabelinho, né? Batinha, branquinha lá, bonitinho, de vinho, sandalinha tipo franciscana, e começasse a conversar com você, e começasse a dizer para você como que ele percebe algumas coisas na sua vida, e te desse algum conselho, qual seria a sua reação? Porque eu tenho para mim que ele não vai falar coisas que você gosta de ouvir, mas ele vai falar coisas que você precisa ouvir. E aí? Você vai acreditar que é ele? Como é que você ia recebê-lo? E o mais curioso disso tudo é que eu formulei uma pergunta teoricamente hipotética, mas não é hipotética, não. JC fala com a gente muito mais do que o que a gente imagina, mas a gente não acredita. A gente não acredita porque a gente não se acha capaz, digno, merecedor. Por que não? Se você é filho do mesmo Deus que ele, se somos irmãos, ele só está um pouquinho adiantado, um pouquinho, bem muito. Mas ele é meu irmão, ele é seu irmão, que com um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de discernimento, um pouco mais de consciência, um pouco mais de entendimento, veio antes para falar assim, ó, é assim, tá? Nem para falar, né? Para mostrar. É assim, ó, que faz. Essa é a única diferença.
Eu conheço pessoas que têm uma fé tão inabalável que qualquer dia eu vou contar essa história aqui. Tava muito doente mesmo. E tem uma fé enorme em Jesus e em Nossa Senhora das Graças. Aliás, hoje, né? Dia de Iemanjá, dia de Virgem Maria, Yara, Janaína, todas elas, né? Que tem o mesmo nome, é a mesma pessoa conhecida com o mesmo nome. E ela tem uma fé tão grande em Nossa Senhora das Graças que ela tava mal. E ela fechou o olho, começou a pedir a Nossa Senhora das Graças que intercedesse por ela e que a curasse. E foi pra cama, deitou, dormiu. No outro dia ela não tinha mais nada. Foi Nossa Senhora que curou ela? Ou foi ela mesma? Daria um abraço nele, Grise? Eu também. Não, assim, acho que eu agarrava ele, né? Se ele se materializasse, né? Porque ver, ouvir, eu vejo e ouço, graças a Deus, muitas vezes. E aí, quem foi que operou o milagre aí nessa história? Para quem ainda não viu, recomendo que veja. A Gris está aqui, que ela tava no dia, né, da live, a live da Mariana, Gris. Quem foi que curou a filha dela? Foram os médicos? Foi Deus, Jesus? Foi a mesa radiônica que eu fiz? Ou foi a fé da própria criança? Porque eu vou dar um spoiler aqui. Teve um dia que o médico chamou atenção, assim, deu uma na mãe da menina, porque a mãe estava insistindo para que a menina fizesse alguns exercícios, né, oculares, para poder voltar a enxergar. E o médico falou assim: mãezinha, eu sei o que você está tentando fazer, é admirável a sua intenção e tal, mas ela não vai voltar a enxergar. Não tem jeito. A mãe não respondeu, a criança também não respondeu, o médico foi embora. Quando o médico foi embora, a menina tinha, né, na época, 5 anos. A menina pegou e falou assim: mamãe, ele não sabe que a gente é assim, ó, com Jesus. Detalhe pequeno, bebê, a menina tá enxergando, tá? Pronto, já dei todos os spoilers que eu podia dar. Agora não vou dar mais não, agora você vai lá e vê. Em menos de 15 minutos eu dei 2 exemplos. E tem muito mais. E aí? Quem que opera milagre? Quem é o milagre?
quanto de convicção você tem que você é um milagre. Eu ia chorar dele. De que você sim opera milagre todo santo dia. Todo santo dia. Mas prefere ficar olhando para aquilo que não tá legal. Prefere ficar trazendo à tona aquilo que não tá legal. Observa por um dia só, um só. Tudo que você fala de coisas boas ou de coisas que não estão tão legais. Você, quando vai falar de alguém, você fala da parte que não é legal dela ou da parte que é legal. Olha os adjetivos que você usa. Um dia só. Presta atenção. Os adjetivos que você usa são negativos ou positivos? E eu não tô querendo incitar ninguém a ser poliano, porque ser poliano é sem graça, chato. E fugir da realidade também não resolve nada. As coisas são do jeito que são. Boas quando são boas e ruins quando são ruins. Enxergar as coisas ruins é importante para que a gente olhe e fale: eu não quero isso. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu melhoro isso? Se eu não tenho a leitura adequada, eu não vou conseguir fazer nada de forma coerente. Mas, em que padrão você está vibrando? E é tão engraçado, porque quando a gente se percebe como um milagre, se percebe como centelha divina verdadeiramente, quando a gente percebe que a gente pode fazer, algumas coisas passam a deixam de ter importância. Algumas coisas que antes incomodavam, algumas coisas que antes irritavam. É quase assim, é quase como se a gente olhasse para as pessoas e falasse: perdoa, sabe o que tá fazendo? Não, deixa pra lá. Tô sempre operando milagres, principalmente na minha vida. Pois é. Agora, o legal é que quando a gente aprende a operar milagre na nossa vida, o mais legal é conseguir transcender isso e começar a operar milagre na vida dos coleguinhas. Não é difícil. E dá uma satisfação tão grande. E para operar milagre na vida do coleguinha não precisa muito. Não precisa muito mesmo. É bem facinho, facinho. A única coisa que o coleguinha tem que querer, né? Mas se ele não quiser, a gente faz assim mesmo. De outro jeito. A gente intercede por ele para que Deus toque o coração, dê discernimento, dê entendimento, até que ele se abra. Ou que, em ele não se abrindo, que o proteja, que o abençoe, que cuide, enquanto ele ainda não tem entendimento.
E tá tudo certo. Cada um tem um grau de maturidade, de evolução. Eu costumo brincar que os homens chegam no máximo, quando são muito evoluídos, a 10 anos de idade, né? Mas é só brincadeira, viu, gente? A maioria estaciona nos 7, 8 anos de idade, mas é brincadeira. Então, vambora, seu milagre, de verdade, não é da boca pra fora, não. Falar, eu sou um milagre porque eu sou filha de Deus, eu sou uma centelha divina. Eu conheço um monte de gente que repete isso aí. Seja mesmo, de verdade. Seja mesmo, seja uma pessoa foda. Não é foda de arrogante, de soberbo, de se achar melhor que os outros, não é isso não. É de olhar pra você mesmo e falar assim, cara, uma forma simples de ser, de ser o santo que promove o milagre dentro de casa, e santo apenas uma força de expressão, é aprender a dizer não, por exemplo. Quando a gente diz não para chantagens, a gente está sendo um milagre dentro daquela casa. Porque a gente não está sendo conivente, cúmplice de comportamentos erráticos. Quando a gente diz não para a bajulação, quando a gente diz não para um desejo que a gente tem e que não vai nos fazer bem, é bom, mas não vai nos fazer bem. Quando a gente diz não para um vício emocional, quando a gente diz não para um padrão mental, já começa a operar milagres. É como se a gente dissesse para aqueles irmãozinhos zombeteiros que ficam rondando, esperando uma oportunidade para fazer bobagem, e que às vezes não estão tão lá fora assim, né? Às vezes é a gente mesmo. É como se a gente dissesse para eles: olha só, vai fazer bobagem aqui não, tá? Arruma outro lugar para você fazer besteira. Ou então para de fazer besteira. Isso não é operar um milagre? Você se ajudar a não ter comportamentos erráticos mais? E aqui eu não tô falando de ninguém ficar santo não, tá? Eu tô falando de comportamentos que não te fazem bem, que te prejudicam. Todas as vezes que você cede à chantagem de alguém, você está se prejudicando e prejudicando quem está chantageando também. Todas as vezes que você permite um comportamento de desrespeito, você está se prejudicando e prejudicando quem está fazendo isso também. Aprender a dizer não. O que isso tem a ver com milagre? Tudo.
que isso tem a ver com aprender a ser realmente um milagre? Tudo. Quando você se apropria do milagre que você é, não precisa mais. Não precisa mais dessas coisas. Vai dar umas escapadas, vai dar umas escorregadas? Vai, que é de lei. Não vou iludir ninguém aqui não vou mentir pra ninguém não. Vai. Normal. Como uma criança que tá aprendendo a andar, vai cair. Faz parte do processo. Mas é um passo importante. E quando a gente fala de aprender a dizer não, a maioria das pessoas fala assim: pois é, eu falo sim para todo mundo. Fala mesmo, para todo mundo que é de fora e para todas as suas partes que não são legais, você também fala sim. Você só fala não para sua parte que é legal. Aí para essa você fala não. Aí é onde dá a confusão, né? Que mais sobre milagre? A gente tava com uma saudade de fazer live. Também acho que foram quase 3 meses sem fazer live. E um monte de gente me mandando mensagem. Nossa, você tá bem? Tá tudo bem? Eu falo, tá, eu tava no Caritó. Estudando, pensando para poder voltar. Que mais sobre milagres? Vamos fazer um combinado? Vamos dormir e acordar falando para si mesmo? Eu sou o milagre de Deus. Vambora? Vamos fazer isso? Escreve aí pra mim, Gris, que eu vou printar pra gente fazer o desafio. 21 dias. Começar hoje à noite. Hoje é dia 2, 3, que dia é hoje que eu não sei. 2. 2. E vamos até o dia 23. Todo dia. Bora, deixa eu printar aqui, ó. Vai ficar show. Bora fazer esse desafio todo dia? E aí, daqui de 21 dias, próximo disso, a gente faz uma live para falar o que deu, quais foram os resultados. Garanto que vai ter resultado bom pra caramba. Bora? Bora. Pois quem quiser, manda essa live pra gente fazer mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. Pra gente criar uma egrégora assim, ó, de milagres, um atrás do outro, um atrás do outro, pra muita gente. Bom, como é de lei, né? Não importa pelo que você esteja passando,
Tem jeito. Para de ficar complicando as coisas. É simples. Pede conselho para criança, para você aprender a simplificar as coisas. E a gente adulto complica demais as coisas. E criança tem respostas muito simples. E se a gente parar para pensar na resposta delas, a gente vai ver que, olha, não tá tão longe do real, do possível. A gente é que fica colocando um monte de caraminhola na cabeça. Então, peça ajuda. Converse com pessoas que já passaram pelo que você está passando. Em vez de ficar quebrando a cabeça, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. Converse com quem já passou. A história dessa pessoa pode te ajudar muito. Muito, muito, muito bom estar de volta. Pretendo voltar mesmo toda semana. Vamos ver como é que... Os planos não são só meus, né? Então, vamos ver. Mas, vambora. Vambora manifestar o milagre que cada um de nós é. Mas sem automatismos, nos apropriando mesmo disso, porque a gente manifesta isso todo dia, a gente só não tem consciência. Então vamos fazer isso com consciência, com intenção. Todo santo dia, por 21 dias, para começar. E aí, depois a gente vê o que deu. Bom tá de volta, saudade de vocês todos que vão voltando aí aos pouquinhos. Avisem os coleguinhas que a gente está de volta e a gente se vê muito possivelmente na próxima quinta-feira. Agradeço muito, muito, muito. E lembrem-se sempre disso. Estou aqui para ajudar, que no que for preciso, a quem precisar, chama. Ninguém precisa passar perrengue sozinho. Tem jeito. Um beijo, até quinta-feira que vem. E a gente vai se falando aí pelos stories, pelo feed. Manda no direct se tiver alguma coisa. Um excelente restinho de semana, um excelente fim de semana para vocês. Beijo, fiquem com Deus.